paz do Senhor, irmãos. Quantos estão abençoados? Digo amém. Graças a Deus pelo frio, né, irmãos? O frio faz parte. Tem gente que precisa do frio para vender as roupas, né? E faz parte, né? Isso, nós temos que louvar a Deus em todas as ocasiões. Amém, irmãos? Amém? Vamos trabalhar a palavra do Senhor, amém, irmãos? Quantos creem que a palavra de Deus é viva? Diga amém. Quantos creem que a palavra de Deus é fortificante para a sua alma? Diga amém. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 2. Aleluia. Carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Glória a Deus. Carta à igreja de Éfeso. Os irmãos acharam aí? Amém? Apocalipse 2. A partir do primeiro verso, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai querido, nós te agradecemos por este frio, por esta noite, pelo calor da tua presença, pela palavra, pelos louvores que pudemos entoar. Oramos que o teu Espírito Santo venha iluminar nossas mentes e corações aqui, repreendendo todo o mal, todo sofisma, toda distração, Senhor, toda sonolência. O Senhor abençoa a tua igreja, Deus, ao meditar na tua santa palavra, que os teus filhos sejam abençoados, todos nós, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus. Não durma, né? Friozinho. E essa penumbra, né? Assim, um pouco, a luz só ficou um pouco mais assim, né? Mas Deus está aqui. Amém, amados? Graças a Deus. O frio também espanta alguns, né? Tem gente que tem dificuldade de sair de casa. Ficar aqui nessa cama, cobertorzinho, né? Tomar um chá com pipoca, né? Mas nós viemos adorar o Senhor, amém, amados? Por tudo que Ele é para nós, porque Ele tem feito também. Louvado seja Deus. Amados, nós estamos vivendo tempos, assim, que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Há um constante alerta por parte de, obrigado, irmão, por parte de vários pregadores, estudiosos das Escrituras, profetas, têm falado para nos prepararmos que Jesus está voltando. Hoje, estava vendo um vídeo que o Eliseu compartilhou comigo, a respeito da inteligência artificial, né, a IA. Lá na Holanda, aliás, na Alemanha, foi feito um teste de um pregador, né, que na verdade é a inteligência artificial, e tinha a imagem de um pastor já falecido, e o louvor também, assim, no vídeo, né, num grande telão, assim, no fundo. O louvor foi feito por alguns líderes, assim, cantores também já falecidos, né, e eles fizeram um teste e falaram que o teste foi aprovado, que a congregação aceitou aquele pregador artificial, que na verdade a inteligência artificial trouxe uma pregação, né, para aquela congregação. O objetivo, irmãos, do globalismo é tornar
obsoleta a Bíblia e colocar pregadores que preguem só aquilo que eles desejam que sejam pregados. O objetivo deles é tirar Jesus Cristo da história, colocar somente as coisas que interessam para o globalismo e acabar com os conceitos morais, padrões morais cristãos que eles tanto odeiam. E nós estamos vivendo esse tempo difícil, né? A respeito da igreja, onde alguns pastores têm se levantado e falado coisas que a Bíblia não diz e aprovado coisas que a Bíblia não aprova, que Deus não aprova, com aquele viés de que Deus é amor e Deus é amor. Só que o amor de Deus é diferente. Por Deus nos amar, Ele odeia o pecado. Por Deus nos amar, Ele se fez homem e veio morrer em nosso lugar. Por Deus nos amar, Ele quer o nosso bem. Então Deus não aceita aquilo que pode nos levar ao inferno, que vai nos afastar dEle, que vai nos afastar da vida eterna. E as pessoas, elas entendem que o amor é você falar só as coisas boas e em detrimento de todas as verdades das Escrituras. Então, isso já é um alerta para nós. Nós estamos vendo as Escrituras se cumprindo, né? E o livro do Apocalipse, ele é uma palavra do próprio Senhor, uma revelação do Senhor para os santos, para os servos de Deus, para aqueles que querem entender o final das coisas. E às vezes as pessoas têm alguma dificuldade porque qualquer situação assim de catástrofe, eles descrevem como uma cena apocalíptica, né? Cena apocalíptica. Então, quando se fala apocalipse, as pessoas já têm esse preconceito de que algo apocalíptico é algo desastroso, catastrófico. E a gente vai ver isso realmente nas 7 trombetas, na abertura dos 7 selos, nas 7 taças da ira de Deus. Mas só que quando o apóstolo João, quando se abre uma porta nos céus, e o Senhor fala para João assim: sobe aqui, eu vou te mostrar as coisas que tem que acontecer, né? Vou te mostrar as coisas que tem que acontecer. A primeira coisa que João vê é o Senhor assentado sobre o trono, aleluia. Então o Apocalipse, apesar dessas questões que às vezes botam um pouco de medo, né? Das taças da ira, por exemplo, de Deus, né? Da vinda do anticristo, daqueles espíritos que saem, né, do abismo. Mas o Apocalipse, ele revela algumas coisas que são fundamentais e que são essência do cristianismo e que trazem para nós algum conforto. Na verdade, a essência do Apocalipse é que Jesus virá, amém, amados? Então, algumas coisas do Apocalipse, o Senhor está sobre o trono dele, amém, amados? Ele governa. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar de tudo que estão projetando, Jesus está sentado no trono da glória. Ele é o supremo governante de todo o universo, não só da terra. Ele governa. Se acontecer alguma coisa que você acha apocalíptico, é porque Deus permitiu. Está tudo sob o controle de Deus. Uma outra coisa que o Apocalipse mostra, haverá um juízo final. Isso é fato. Porque a gente tem no Apocalipse algumas linhas de pensamento a respeito de quando se dará a vinda, de quando será a grande tribulação, como é que é o milênio. Então tem algumas linhas que diferenciam umas das outras, né? Alguns acham que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros acham que a igreja não vai passar pela grande tribulação, outros acham que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, né? E aí vem o milênio, uns creem que é literal, outros creem que não é literal. Mas algumas coisas são bases sólidas, são ensinos que o Senhor nos dá, que são imutáveis. Uma delas é que haverá um juízo final. Apocalipse 20 vai falar sobre o juízo final. O Senhor vai julgar todas as coisas. Jesus falou isso nos evangelhos. Haverá um juízo. Outra verdade que é insofismável no Apocalipse é que há uma ressurreição dos mortos. Que haverá uma ressurreição dos mortos. Paulo confirma isso também nas suas cartas, né? Outra coisa que é imutável, uma verdade que não pode ser mudada, há uma eternidade para os salvos na glória, amém, irmãs?
Há uma eternidade com Cristo nos aguardando. Há um novo céu, uma nova terra. Há uma nova Jerusalém, uma morada para os seus. João capítulo 14, lá também fala, né? O Senhor foi preparar-nos lugar, amém, irmãs? Então o Apocalipse, ele tem essas coisas que nos confortam, saber que quando você vai abrir o livro do Apocalipse para ler, você vai entender que a história da humanidade já está traçada pelo Todo-Poderoso e Soberano Criador. Nós vencemos, amém, irmãs? A última palavra é de Cristo Jesus. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele governa soberano e nada pode impedir todos os seus projetos, todos os seus planos. Ninguém pode impedir os planos de Cristo. Então, essa é a verdade que nós devemos guardar do Apocalipse. As outras coisas, elas vão permeando, né, o livro, mas essas verdades são bem claras. Mas voltando aqui, então, para os primeiros capítulos, nós vemos logo no capítulo 2, começa as sete cartas de Jesus Cristo às igrejas da Ásia. O que são essas 7 cartas? João escreveu provavelmente no ano 95, por aí, né? O Apocalipse, quando ele estava preso na ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano, que foi um outro déspota, né, que perseguiu a igreja de Cristo. Naquela época só João estava vivo dos apóstolos, os outros apóstolos todos já estavam mortos no martírio, né, pelo martírio. E João então foi preso na ilha de Patmos. O objetivo era apagar, né, João para sempre ali, mas Deus tinha outro propósito, ele sai de lá depois, né? Mas ali Jesus Cristo, você veja, irmãos, né, Domiciano mandou ele naquela prisão, naquela ilha de Patmos, mas Jesus tinha um plano com João lá na ilha de Patmos. Num certo domingo, João tem os céus abertos e o Senhor fala com ele, e o Senhor manda ele escrever essas coisas, os 22 capítulos que estão aqui no Apocalipse, e ele vai escrevendo, ele fala, depois dessas coisas eu vi isso, depois dessas coisas eu vi isto, depois dessas coisas eu vi aquilo. E João, então, a primeira coisa que o Senhor manda ele escrever são as 7 cartas que eram mandado para as 7 igrejas da Ásia. O que são essas 7 cartas? São 7 recomendações e as palavras, orientações de Jesus, né, para aquelas igrejas que estavam na Ásia. São literais, eram igrejas que existiam na época de João. Éfeso era a igreja mais próxima. Aliás, Éfeso é a primeira carta que João escreve. Talvez por essa proximidade, mas também porque João tinha sido pastor da igreja de Éfeso, e João tem uma familiaridade com a igreja de Éfeso. Mas essas 7 cartas também, elas representam todas as igrejas em todas as épocas. E cada carta pode representar um certo período de uma igreja, um certo momento de uma igreja. E eu queria trabalhar esse aspecto. Ela pode também ser aplicada individualmente para cada cristão, as mensagens de cada uma dessas cartas. Mas eu queria trabalhar esse aspecto, irmãos, aqui da igreja local e de cada um individualmente. Porque eu acredito que esse é um momento assim que parece que nós precisamos entender um pouco sobre a igreja de Éfeso, pelo que nós estamos vivendo. Não sei se você tem acompanhado as coisas que estão acontecendo no mundo, não é só no Brasil, né? Está acontecendo no mundo. A situação está ficando muito difícil para os cristãos no mundo. Há uma lei querendo ser aprovada por uma petista aqui no Brasil. Como é que ela falou o termo? Cristofascismo. Em vez de ser cristofobia, né, que é a perseguição aos cristãos, ela está falando sobre o cristofascismo, que o cristianismo é uma entidade fascista, e ela defende essa lei que está querendo ser implantada, que vai, né, ser dada a entrada no Congresso, defende que as igrejas parem de pregar, que elas sejam fechadas, as igrejas cristãs aqui no Brasil, que as igrejas sejam fechadas. Isso está acontecendo em todo o mundo praticamente, irmãos. Alguns países já perderam a liberdade de expressão. E nós estamos dentro desse contexto agora, né? Desse contexto. A igreja de Éfeso
Foi plantada pelo apóstolo Paulo, né? Lá pelo ano de 55. E Paulo escreve uma carta também para a igreja de Éfeso, carta aos Efésios, né? Que tem aí no Novo Testamento, lá pelo ano 63. E ali ele dá algumas orientações à igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade da Ásia Menor. É a porta de entrada praticamente do mar Mediterrâneo ali para o comércio, né? Uma cidade importantíssima da época, de um comércio muito forte, e fazia ligação pelo Mediterrâneo até a Europa, né? Itália. Então era um caminho, uma rota comercial muito importante. E era ali também que estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da deusa Diana. Era um lugar místico. As pessoas vinham de outros lugares para comprar nichos naquele lugar, porque acreditavam que aqueles nichos tinham algum talismã, imagens e amuletos. Havia um sincretismo religioso muito forte, vários deuses. No templo de Diana havia dezenas e dezenas de prostitutas cultuais, onde essas mulheres se deitavam com os fiéis que vinham, e aquele ato representava para eles uma adoração à deusa Diana. Esse era o contexto. Quando o cristianismo entra, começa a ter problemas, a causar problemas ali naquela cidade. Paulo chega em Éfeso e ele começa um movimento, algumas pessoas se convertem, depois ele volta de novo e encontra 12 varões, ali Atos 19, e ali Paulo, na sua terceira viagem, através da igreja de Éfeso, alcança toda a Ásia. E ali ele é preso, porque os comerciantes, quando Paulo expulsa o demônio daquela jovem, né, que era uma adivinha, a Bíblia diz que os comerciantes ficaram irados, porque ela falou: agora nossa cidade vai se acabar, o templo da nossa deusa vai se acabar, porque esse cristianismo é uma ameaça. Havia também o maior templo, o primeiro templo, né, que foi construído de adoração ao imperador ali, e todas as pessoas que moravam nas cidades eram praticamente obrigadas a cultuar aquele imperador, mas os cristãos se negavam, porque eles só adoravam Jesus Cristo, amém, irmãos? Isso começou a ser uma ameaça para aquelas pessoas daquela cidade, e então veio a perseguição. E o contexto aqui, agora perto do ano 100, quando João escreve, é mais ou menos esse. Um contexto de perseguição religiosa, um contexto de sincretismo religioso, de promiscuidade, de prostituição, né? A cidade não é como aqui no Brasil, que é um país cristão. Ela tinha vários deuses. O cristianismo, na verdade, era uma religião que estava invadindo, que estava ali causando problemas para aquela comunidade. Então havia perseguição, né? Havia também hereges que tentavam entrar na igreja, como a gente vai ver aqui, ao nós abordarmos a igreja, sobre a igreja de Éfeso. Então Jesus manda uma carta para as igrejas, cada uma na sua situação, e para a igreja de Éfeso, ele começa dizendo essas palavras aqui no verso 1, está com a Bíblia aberta, deixa aberta aí, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. O anjo aqui, irmãos, a palavra anjo significa mensageiro, amém, irmãos? A palavra anjo significa mensageiro, né? E aqui é o dirigente, é o líder, ou pastor, ou presbítero que está à frente daquela igreja, ou um bispo, que era assim na época, né? Era presbíteros dirigiam a igreja, bispos dirigiam a igreja, pastor, o título não tinha assim tanto valor como tem hoje, mas a função daquela pessoa. E era o pastor, a igreja vinha primeiro dirigida ao pastor, e aqui a gente já começa a entender, né? Tem alguns que acham que não precisa ter pastores, né? A carta vai direcionada primeiro ao pastor da igreja. O Senhor vai cobrar daquele pastor algo, vai falar com aquele pastor sobre a sua comunidade. A Bíblia diz que nós vamos dar conta do nosso ministério diante de Cristo Jesus, daquilo que pregamos, que ensinamos, daquilo que nós vivemos. Nós vamos ter que dar contas ao nosso Senhor. Aí ele diz: isso diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Se você está com a Bíblia aberta, você vai ver que João, ele fala no verso 4 aí, né, do capítulo 1, verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia.
Aí ele vai contar aqui, irmãos, né? Da experiência que ele teve com Jesus. Ele diz aqui o versículo 9, já no versículo 7, fala da vinda do Senhor, eis que vem com as nuvens. O Apocalipse começa dizendo que Jesus voltará, amém, irmãos? Fala para a igreja, ó igreja, Jesus voltará. É isso que o Senhor manda João dizer. Escreve isso, João. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Aqui é a segunda vinda de Jesus, não um arrebatamento, mas a segunda vinda. Aí ele diz aí, irmãos, a partir do verso 9, ele fala que ele estava na ilha de Pátimos. E ele fala assim, achei-me, verso 10, em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor aqui é o domingo, primeiro dia da semana. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí o verso 12 diz que João, ele se volta para ver quem falava com ele, e quando ele se volta e vê, ele vê 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Aleluia! Duas coisas aqui, irmãos. Quando João olha quem está falando com ele, é Jesus, amém, amados? O versículo 8, né? O alfa e o ômega, Jesus. Mas ele não vê o Jesus que estava magro, né, judiado, todo ensanguentado, todo ferido na cruz. Ele vê o Jesus com cabelos brancos, com os pés como latão polido, com a voz como de muitas águas, seus olhos são como tochas de fogo, aleluia. Jesus é o juiz que há de vir, amém, amados? No Apocalipse ele não é o Salvador, ele é o juiz e o rei que virá a governar sobre a terra. O cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, aleluia. Que não é aquele Jesus que esteve vivo, mas morreu, mas é o Jesus que esteve morto e reviveu. É o Cristo Salvador. Esse é o Jesus que João vê. E a Bíblia diz aqui, segunda coisa, que ele está no meio dos castiçais, dos candeeiros, né? Castiçais, versículo 13. Quando João olha, né? O versículo 12, volta para ver, ele vê 7 candeeiros de ouro, e ele olha no meio desses candeeiros, verso 13, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Você vai ver no versículo 20, que os candeeiros são as 7 igrejas. Verso 20 do capítulo 1. Os candeeiros representam as 7 igrejas. Então, uma coisa importantíssima para você que acha que pode servir a Deus sem congregar. Quando João vai ver Jesus, ele está no meio da igreja, aleluia. Ele não está, irmãos, lá, você fala, mas Deus está em todo lugar. Não, mas Cristo habita no meio do seu povo. Você quer encontrar Jesus, você deve buscar Jesus no meio do seu povo. É lá que Jesus vai ser encontrado, no meio daqueles que o adoram, no meio daqueles que o louvam, no meio daqueles que o glorificam. Jesus está passeando no meio da igreja, aleluia. Interessante isso, né, irmãos? E uma outra coisa aqui, ainda continuando aqui no capítulo 1, no verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Lógico que aqui não é literal, amém, irmãos? O rosto brilhava como o sol na sua força. Então o rosto de Jesus brilhava, mas a espada não é uma espada, né? A espada que João fala aqui é o poder da palavra de Jesus. Mas o verso 16 diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas. Se representa aqui o versículo 20, diz que essas estrelas eram cada pastor ou bispo, cada anjo de cada uma das igrejas. Ele estava com elas nas suas mãos, na mão direita de Jesus. Jesus nos segura na sua mão, amém, amados?
Jesus nos segura na sua mão. Ele cuida de nós. Ele não deixou a igreja sozinho. Ele cuida de nós. Ele governa a sua igreja. Ele está no meio da igreja. Ele tem os pastores da igreja nas suas mãos. A quem Ele quer, Ele levanta. A quem Ele quer, Ele humilha. A quem Ele quer, Ele exalta. A quem Ele quer, Ele rebaixa. Jesus é o pastor dos pastores, o supremo pastor. Ele cuida daqueles que são seus, mas Ele também sabe julgar. Amém, amados? Então, João vê essas coisas. Aí é interessante que ele vai falar para a igreja de Éfeso, dizendo assim: eu cuido de vocês, mas eu estou andando no meio de vocês. E aí o versículo 2 ele vai dizer: conheço as tuas obras. E eu queria começar aqui a dizer, irmãos, sobre alguns elogios de Jesus, né? Jesus fala: eu conheço as tuas obras. E ele fala isso em quase todas as cartas. Eu conheço. Eu conheço as tuas obras, fala para a igreja de Éfeso. Só que aqui, para Sardes foi negativo, né? Eu conheço o que você anda fazendo de errado, né? Mas para Éfeso ele fala assim: eu conheço as tuas obras. Aí ele vai dizer assim: eu sei o teu labor. Na minha Bíblia está labor, seu trabalho. Eu conheço o seu trabalho. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava arduamente no reino de Deus. Jesus vai exaltar aqui que mesmo em meio àquela, toda aquela situação que parece muito parecida com o que a gente está vivendo hoje, de sincretismo religioso, de promiscuidade, irmãos. É ou não é? Irmãos, vocês viram aí a parada gay, irmãos? Crianças trans, 7, 8 anos. Uma criança não pode, né, dirigir, não pode decidir algumas coisas nessa idade. A lei proíbe, se você abandonar ela com 8 anos, você vai para a prisão, porque é abandono de incapaz. Com 10 anos, se abandonar o menor, você pode ser preso por abandono incapaz. Mas ela pode decidir que ela não quer ser, o menino pode dizer: eu não quero mais ser menino, eu quero ser menina agora. Isso é um absurdo. Colocar as crianças, né, para desfilar. Isso pode, irmãos. Isso é normal. Não dá para a gente falar aqui o que aconteceu lá no meio, mas quem viu aí na rede social, o que eles fizeram lá nessa passeata aí, o que eles fizeram na frente de crianças, coisas abomináveis, que não dá para a gente falar aqui, irmãos. Isso pode. Nós estamos vivendo isso. E a igreja de Éfeso tinha algo parecido, porque havia uma prostituição espiritual, havia uma prostituição carnal, havia deuses e deuses de vários tipos. Esse era o contexto em que a igreja estava inserida em Éfeso. Mas o Senhor fala assim: eu sei o seu trabalho. Aleluia. Jesus exalta aqui o labor da igreja de Éfeso. Isso quer dizer que nós não devemos ficar parados, estupefatos, como que aturdidos pela situação, e olhamos para o mundo caótico e ficamos decepcionados com as coisas que andam acontecendo, porque as coisas vão piorar aqui no Brasil e no mundo. Mas nós devemos continuar trabalhando pelo reino de Jesus, amém, amados? Eu sei o teu trabalho, e trabalho, irmãos, não é só vir ao culto. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. E você vai ver isso, que a Bíblia vai dizer, lá em Atos, né, que Paulo, quando está ali depois, na década, ali, meados de 60 ali, que a igreja de Éfeso foi a principal propulsora, né, da disseminação do evangelho para toda a Ásia. Ele alcançou Paulo sem rede social, sem microfones, sem aparelhos, né, de microfone, nada, alcançaram o mundo daquela época praticamente para Jesus Cristo. Nasceu igrejas em todo canto, foi brotando igrejas, porque o povo de Éfeso, onde Paulo plantou aquela igreja ali, se tornou o centro ali de trabalho de Paulo naquela região, e eles ganharam muitas almas para Jesus Cristo. Uma igreja trabalhadora pelo reino, que faz a obra de Deus,
evangelismo, visitação, ensino, auxílio aos doentes, levantamento de ofertas, ajuda. Tem gente que pensa que trabalhar para Deus só vir no culto. Se nós queremos alcançar amparo para Jesus, nós temos que entender que Jesus está exaltando aqui a igreja de Éfeso, que no meio daquela situação, era uma igreja que trabalhava, que não ficava, irmãos, entorpecida pelos pecados da comunidade, mas trabalhava. Está aumentando o pecado, vamos trabalhar mais, evangelizar, ganhar almas, ganhar aquele viciado, ganhar aquela prostituta, ganhar aquele político para Jesus, ganhar aquele professor daquela escola. Vamos tirar pessoas do mundo de pecado e trazê-los para Cristo Jesus. Evangelizar as crianças, porque há uma cartilha do diabo sendo espalhada para ganhar as crianças para Satanás. Nós temos que fazer algo, amém, irmãos? Jesus exalta o trabalho da igreja de Éfeso, a expansão do evangelho que ocorreu a partir daquela igreja. Será que isso vai acontecer aqui, amém, irmãos? Amparo? Será que isso pode acontecer aqui, irmãos? Se expandir a igreja para todos os cantos, pessoas trabalhando. Hoje nós tivemos uma importantíssima escola bíblica dominical. Foi trabalhado alguns aspectos a respeito de prostituição, adultério, no 7º mandamento, né? Não adulterarás. E a gente tinha pouquíssima gente aqui hoje. Vamos trabalhar, irmãos, pelas coisas de Deus, amém, irmãos? A segunda coisa que Jesus exalta, ele diz aqui no versículo 2 ainda, né? Conheço o teu labor, as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A palavra perseverança aqui, ela significa persistência em meio às perseguições, em meio às perseguições, em meio às tribulações, em meio às tentações que havia naquele lugar. A perseverança. O livro de Hebreus capítulo 12, verso 1 vai dizer isso, né? Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que são os heróis da fé do capítulo 11. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa persistência, aqui fala também da paciência deles. Trabalhar, acreditando que a obra vai desenvolver, que Deus vai salvar vidas. Então essa persistência, irmãos, essa perseverança, né? Essa persistência. Às vezes eu vejo assim, algumas pessoas, alguns irmãos, alguns cristãos, durante a jornada que a gente vem desde, né, já mais de 35 anos, né, que a gente está no ministério, a gente vê algumas pessoas que persistiram e venceram na vida profissional, e lutaram, batalharam, e conquistaram, e ganharam muito, mas não fizeram o mesmo na obra de Deus. Um pastor esses dias perguntou para mim: pastor, o que você pode dizer para mim sobre pastores que trabalham secularmente e pastoreiam a igreja? Eu falei: pastor, isso é muito relativo, né? Eu falei: eu conheço pastores que trabalham secularmente e se deram muito bem no ministério. E conheço pastores que trabalham secularmente e que destruíram a igreja, que acabaram, né, se destruindo também. E eu falei para você: eu julgo que o problema está assim, irmãos. O problema está na seguinte questão, usando os pastores como exemplo, né? Tem pastores que trabalham secularmente e eles se dedicam na sua empresa e eles estão indo muito bem na sua vida financeira. Mas a igreja não vai bem, porque eles querem estar à frente de uma igreja, sentem que o lugar deles é à frente de uma igreja, mas o amor deles é mais pelas coisas terrenas. Eles não têm visão com o reino, não têm visão com a igreja não prospera, não cresce, a igreja não vai, não anda. Eles usam a igreja só como assim um bico, né? uma segunda função, talvez para preencher um vazio, sei lá.
e dizer que talvez está fazendo algo para Deus, né? Mas a verdade não, você vê que não tem projeto de crescimento, não tem projeto na educação religiosa, não tem projeto na evangelização, no alcance da sua comunidade, no alcance dos casais, famílias para Jesus, na melhora dos membros, na edificação, formação de liderança, não tem projetos, não tem visão. Ao passo que tem alguns pastores que talvez se converteram, assim, já eram empresários, ou talvez surgiu alguma empresa e tocam a empresa, mas aquilo ali é somente um bico, né, um ganha-pão, mas o coração deles está na obra. E a igreja vai bem. E aí o resultado é que também a empresa às vezes vai bem, mas quando Deus não quer, Deus já fala, né? Comigo aconteceu isso, irmãos, porque talvez eu sei, talvez não, eu tenho certeza que eu não consigo administrar as duas coisas assim. Isso não está em mim, minha natureza não permite, eu não consigo. Não tenho essa capacidade. Uma vez eu fui fazer um concurso, eu contei aqui outro dia, né, para oficial de justiça, porque eu falei assim, eu não vou mais pastorear a igreja, né? Vou ser só um membro, né? Não vou pastorear mais a igreja. E eu estava num período da minha vida sofrido, já era casado, e passei uma luta muito grande, entrei num período de depressão, fiquei doente mesmo, irmãos. E eu comecei a estudar, irmãos. Aí eu peguei uns testes, eram 60 perguntas, e eu fiz aquele teste, e eu gabaritei o teste, né? Falei, eu vou passar, né? É a palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus é a semente. Temos que amar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, decorar as palavras de Deus. Temos que viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. Isso é mais que religião, isso é mais que instituição, isso é mais que denominacionalismo, isso é mais, irmãos, do que qualquer coisa que você possa ver aí nas mídias, esses estrelismos que andam por aí. A palavra de Deus é viva. O caboclo lá no mato entende a palavra de Deus. O analfabeto entende a palavra de Deus. A palavra de Deus é para todos. A palavra de Deus muda famílias, muda vidas. A igreja de Éfeso estava de parabéns. Ia entrar algum herege lá, não entrava não. Eles estavam vacinados. Eles estavam imunes a essas heresias. Olha, irmãos. Um povo perseguido, uma igreja que estava situada no meio de um centro de prostituição religiosa. Um centro de prostituição espiritual, de orgias carnais, de sincretismo religioso, de vários pensamentos religiosos que dominava aquela cidade. O maior templo, uma das 7 maravilhas do mundo estava lá. Aqueles templos suntuosos, com aquelas pilastras enormes a perder de vista. Templo de Diana, orgulho da cidade. Mas a igreja era firme na palavra de Deus. Nós temos buscado isso e Deus tem nos dado graça. Uma igreja que está vacinada contra as heresias, que tem discernimento, não cai em qualquer coisa, qualquer vento de doutrina não leva você. Não leva, irmão. Você olha algum vídeo lá na internet e fala, opa, esse negócio que não está bem certo. Eu estava ouvindo um pastor, que não sei se foi o pastor Joaquim que compartilhou, e eu lembrei da nossa época. Ele falou assim, irmãos, na nossa época nós éramos pentecostais. E a gente não via na nossa igreja pentecostal, a gente não via aviãozinho, reteté, né? Ele falou assim, a unção do cortador de cana. De cana, né, irmão? Você já viu isso? Não tinha na nossa igreja, mas havia dons espirituais, havia libertação de viciados, havia som de choro e lágrimas, havia louvores e glorificação a Deus, havia lágrimas, havia, irmãos, poça de lágrimas, pessoas ajoelhadas, cheias do Espírito Santo. Isso que é pentecostalismo. Havia mudança de vida, havia testemunho de mudança de vida. Olha o que aconteceu. Entrou lá naquela igreja, mudou. Isso que é pentecostalismo. Não esses retetés que andam por aí, irmãos. Isso é meninice. Essas coisas são fantasias. O povo cheio do Espírito Santo, irmãos, é uma palavra de Deus.
tem cabeça também, não é um bobo, né? Sabe das coisas. O povo de Deus é povo sábio, amém, irmãos? O povo de Deus é um povo sábio, é um povo entendido, né? Que não anda aí nas orgias desse mundo dos pecados, que não anda nas mentiras. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa. Ela tinha essa vida voltada para a palavra de Deus, né? Era vacinada contra as heresias. Colocava à prova os líderes que ali surgiam. Daí diz o versículo 6 dos nicolaítas. Os nicolaítas, Nicolau, significa dominador do povo ou conquistador do povo. Na próxima carta, na terceira carta, aliás, de Pérgamo, né, Jesus vai citar Balaão. Balaão, se não me engano, significa acho que, usurpador, enganador do povo, algo assim. E os dois andam meio junto, Balaão e Nicolau, né? Os nicolaítas não tem outra referência na Bíblia assim para a gente traçar alguma coisa sobre eles, a não ser isso que fala aqui e na carta de Pérgamo também, né? No versículo 15 aí do capítulo 2 mesmo, né? Ele vai falar que da mesma forma como Balaão, os nicolaítas, né? Então, a gente entende que os nicolaítas, eles eram aqueles crentes liberais. Sabe aquele irmão que fala assim, não tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver. Eram eles, né? Pode beber, que isso, irmão, não tem nada a ver, isso é coisa, não tem nada não, beber uma cerveja, que pecado que tem, né? Não, mas vamos lá, prostituir. Eles entravam na igreja, eram apóstatas também, né? E queriam levar os irmãos às festas religiosas da cidade, dizer que a prostituição, que comer carne sacrificada aos ídolos podia, que era normal. E, rapaz, você não tem problema não, você não seja quadrado não, careta, não seja retrógrado, né? Pode sim, pode, irmão, o que é isso, né? Esses eram os nicolaítas. Aí é interessante uma coisa que Jesus diz aqui no verso 6, irmãos, olha, quem que está falando aqui é Jesus. Jesus que diz aqui, tenho a teu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vamos fazer uma divisão bem clara aqui, irmãos. Bem clara. Nós amamos os homossexuais, amamos as prostitutas, amamos os que estão caídos nas ruas. Nós já distribuímos sopão aqui na cidade, nessa época de frio. A gente só não distribuiu mais porque tinha muita igreja fazendo isso aqui, né? Então a gente batia com os irmãos, né? Assim, distribuindo sopão. Mas a gente conseguiu tirar 2 pessoas, pelo menos, da sarjeta, né, naqueles dias que a gente fez esse trabalho. Nós amamos as pessoas. Mas, interessante, Jesus fala assim, eu odeio as obras. Jesus, o ódio, né? Que eles falam assim, os cristãos têm ódio. Jesus odeia realmente o pecado, amém, amados? As obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Está aqui, Jesus mandou João escrever isso aqui. Então nós temos que amar os pecadores e odiar o pecado. Amar aquela mãe que abortou, mas odiar o aborto. Recriminar o ato. Ser contra o aborto. Uma criança já está formada aí, né? Acho que 4 semanas, né? Já está formada. Não existe feto, irmãos. Não existe feto. O feto é um termo científico usado para dizer que aquela criança que está no ventre daquela mãe é só um objeto. Não é, irmãos, não é um feto, é uma vida que está lá, é um ser humano que está lá, já está com o coração batendo, você pode ver o coração dela batendo, ela se formando. Nós temos que odiar o pecado. Jesus odeia o pecado. Jesus odeia a prostituição. Jesus odeia, Malaquias diz que Deus odeia, aborrece o divórcio, o adultério. Deus odeia essas coisas. Deus odeia o pecado. Foi por causa do pecado que Cristo morreu na cruz. Por causa do nosso pecado que Ele sofreu todas as agruras da cruz. E nós temos que odiar o pecado e pregar contra o pecado. E Paulo vai dizer, e a gente faz linha com o pastor André Valadão. Eu não sou assim fã do André Valadão, não. Tem muita coisa que eu discordo dele. Mas aquela mensagem que ele pregou lá,
que Deus odeia o orgulho, totalmente bíblica. E irmãos, há muito tempo que eu estou querendo ver um pastor na internet se levantar e pregar Romanos capítulo 1. E não vê, a não ser ele e Silas, mas ele se levanta e prega com autoridade, porque Romanos capítulo 1 está claro, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Amar, quando você ama alguém, você fala, se você for por esse caminho, tem um buraco, você avisa. Amar é você mostrar o erro, e mostrar o caminho para a libertação. Jesus é o caminho para a libertação. Amar é você combater o pecado e mostrar a solução para a pessoa. Não é você falar somente. Uma coisa que eu gostei muito que ele falou nessa mensagem, irmãos, que às vezes as pessoas falam assim: você não pode julgar. Quem é você para julgar? Não podemos julgar as pessoas. Mas e quando a Bíblia já disse que é pecado? A Bíblia diz que já é errado. Você não está julgando, você está falando que a Bíblia diz que é pecado, que Deus odeia aquilo, que não pode aquilo, porque a Bíblia já diz. Então você não está julgando, porque a Bíblia já está dizendo que aquilo não pode, que aquilo aborrece a Deus, que aquilo leva você para o inferno, que aquilo destrói a sua alma, que aquilo destrói a sua família, que aquilo destrói a sua vida. O Senhor elogiou a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso tinha um posicionamento firme, teológico, bíblico. Tem crente que não sabe nem o que ele crê. Quando alguém fala alguma coisa para ele, fica perdido, não sabe responder. Pedro diz lá na sua carta, que você tem que saber responder com mansidão a razão da fé que há em você. Você tem que saber. Você tem que saber. Ou você não é um cristão. A igreja de Éfeso é elogiada porque ela defendia a verdade. Apologética, né? Apologia da verdade. Saber defender a sua fé. Saber defender com mansidão, com sabedoria, para ganhar as almas. Mas você tem que saber, irmão, falar. Quando alguém falar algo que você sabe que está errado, você tem que ter resposta na Bíblia, tem que ter a palavra, pedir sabedoria, estar cheio do Espírito Santo para ter uma resposta. É igual aquele camarada que estava pregando, alguém chegou para ele e falou assim: mas a Bíblia não diz que beber é pecado. Porque a Bíblia fala de embriagar-se, né? A Bíblia não diz que beber é pecado. E aí? Eu falei assim: olha, meu amigo, eu não sei. O que eu sei é que lá na minha casa, Jesus transformou a droga em pão, transformou o álcool em leite, e Jesus transformou a minha vida. E ele tapou a boca daquele camarada, né? Porque, irmãos, tem certas coisas que não adianta ficar debatendo. Você tem que mostrar o que Jesus pode fazer na vida das pessoas, né? O que o Senhor transforma, né, irmãos, nas nossas vidas. Nós temos que saber defender. Mas aqui, para nós irmos para o final aqui, irmãos, Jesus tem uma repreensão à igreja de Éfeso. Para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia, Jesus não tem nenhuma exortação, só elogios, né? Mas para a igreja de Éfeso, para a igreja de Laodiceia, Jesus não tem nenhum elogio, né? Não é frio nem quente, né? É morno. Não tem nenhum elogio para a igreja de Laodiceia. Para a igreja de Éfeso, Jesus tem uma exortação, uma crítica. Ele diz o seguinte aí, no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele não fala assim que você esfriou. Ele fala que você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso aqui é uma outra geração já. Não é aquela geração só, tem alguns só talvez lá, né? Mas havia uma outra geração. Mas o Senhor fala assim: eu tenho contra ti, ó igreja. E aqui o pastor está incluído. O pastor também está aqui, porque a carta vai primeiro ao anjo da igreja, né? Que você deixou, você abandonou o primeiro amor. O que é o primeiro amor, irmãos? É aquele fogo da conversão. Você se lembra quando você se converteu a Jesus?
Tinha vigília, eu ia, tinha oração, eu ia, tinha escola dominical, eu ia, tinha culto lá, não sei, no bairro, não sei na onde eu estava lá, tinha culto na casa da irmã, eu estava lá, tinha culto na quarta, tinha culto na segunda, tinha culto na quinta, estava lá, tinha trabalho dos jovens, estava junto, tinha trabalho das irmãs, a gente ia lá, porque não tinha trabalho em outro lugar, tinha trabalho das irmãs, mas a gente queria estar lá junto. É aquele fervor. Amar a obra de Deus. E eu queria assim, falei para os irmãos que trazer aqui, que a gente falou que a nossa igreja é bem uma igreja ortodoxa, né? Porque ela assim tem, a nossa igreja é voltada para a palavra, é o que a gente tem ouvido o testemunho de vários irmãos, eu não estou aqui enfeitando não, vários irmãos têm falado isso. Mas irmãos, cadê o fervor? Cadê o fervor? De vigília na última sexta-feira do mês. E essa última que a gente teve estava gelado, né, irmão Tião? Estava gelado lá. Mas o irmão Tião, 76 anos, irmão? 76, né? 79. 79 anos. O irmão Tião estava lá mesmo, mas estava frio. Estava frio, mas... E agora essa última vai estar mais frio ainda. Né? Agora está próxima é outra vigília, né, pastor? Mas estar na vigília, porque nós temos que orar pela nossa nação, orar pelas almas, que nós temos que orar pelas famílias, pelos nossos, né? Nós não podemos ser crentes 6 horas, né? Irmão, vocês vão na vigília? 6 horas por mim, né? 6 horas por mim, crente 6 horas, né? 6 horas por mim lá, eu não vou, né? Mas 6 horas por mim. Nós temos que estar presentes, amém, amados? Primeiro amor. E eu não estou aqui para fazer você assim... condenar você de forma alguma, criticar você, mas para despertar, irmãos. Jesus fala para a igreja de Éfeso, e eu falei aqui que nós temos algo parecido com a igreja de Éfeso, e será que nós também não estamos parecidos nesse detalhe, irmãos, que temos deixado, abandonado o primeiro amor? Agora esses dias vai começar uma campanha de 40 dias de jejum, 40 dias de jejum, não sei, há várias formas de você fazer o jejum. E o jejum, principalmente, é abstinência de alimentos, né? Abstinência de alimentos e consagração. Consagração. Você não pode só jejuar e ficar de boa, né? Tem que consagrar, ler a Bíblia, pôr seus propósitos, orar, buscar a Deus. Irmãos, e a pastora Vilma tem falado assim, esses 40 dias, quem sabe esses 40 dias pode deflagrar um avivamento nesta região, amém, irmãos? Os irmãos talvez começaram a ler lá os Heróis da Fé, né, pastor? Aqui tem um livro aí, Os Heróis da Fé, para você se empolgar com o testemunho daqueles irmãos que eram tão consagrados. Ler sobre a história de Jonathan Edwards, sobre John Knox, né? Ler sobre a história daquele pregador entre os silvícolas lá, esqueci o nome dele, né? David Brainerd. Você estudar um pouco a vida desses homens, os morávios, e você incendiar o seu coração, e você recuperar o seu primeiro amor. Recuperar o primeiro amor. Senhor, não posso ficar frio. Senhor, não posso deixar. Eu quero ser como eu era na minha juventude. Eu quero ser como eu fui no começo da minha conversão. Eu quero resgatar o meu amor pela obra, meu amor pelas almas, o meu amor pela causa do Mestre. Tenho contra ti só isso, Jesus falou. Jesus falou para a igreja de Éfeso, uma coisa só eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus não quer que a gente se esfrie. Em outras palavras, Jesus não quer que nós nos prostremos diante dos problemas, das dificuldades, do crescimento, da ciência, do seu trabalho. Então, olha, irmãos, eu ouvi um pastor indagando, falando assim, o que será que causou o esfriamento da igreja de Éfeso, uma igreja tão voltada à Bíblia? Será que foi a ortodoxia? O estudo constante da palavra? Ele falou assim, eu acho que sim, esse foi um dos... Quando você se volta só para a palavra e não busca em oração, você se esfria. Porque você vira um teólogo cheio de conhecimento e se torna crítico. E ele falou que acho que foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso, que conhecia tanto a Bíblia que começou a desenvolver um espírito crítico. Tudo que via já achava que sabia, que já podia discernir tudo e começa a criticar um e outro, porque isso é que ele perdeu o amor pela vida das pessoas. Esse é um ponto.
Esse é um ponto, irmãos. Muito conhecimento e pouca oração torna você um crente frio, né? Crítico. Nós precisamos estar bombados pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus, ele fala aqui 3 coisas que diz respeito à nossa conversão no verso 5. 3 verbos, né? Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembrar-se, lembra-te. 3 ordens de Jesus para você que quer recuperar. Lembra-te, traga a memória, começa a orar, fala para Deus, Senhor, nossa, eu era assim, assim, assim. Nossa, né, quanta coisa que eu fazia isso, né? A obra que você fazia. Segundo, né? Arrepende-te. Arrepender-se de estar longe do primeiro amor. Arrepende-te, volta. Arrepender-se, a palavra metanoia, né, ou metanoio, significa fazer a volta. Né? É uma mudança de mente, é uma mudança de sentido, de direcionamento quanto às coisas que você está vivendo. Mudar o rumo, mudar. Tem que mudar, irmãos. Arrepender-se não é sentimento e remorso. Arrepender-se é mudar a sua condição, mudar a vida, mudar. Mudar, amém, irmãos? Tem que mudar. A partir de hoje. Terceiro, volta à prática das primeiras obras. Terceiro verbo, voltar. É como o filho pródigo lá, amém, irmãos? De Lucas 15, né? Voltar-se. E Jesus dá uma ameaça aqui no verso 5, né? Se você não fizer isso, eu virei até você e vou mover do seu lugar o teu candeeiro. Aqui é uma mensagem para o pastor, é uma mensagem para o crente também. O pastor que vai tirar a igreja dele, né, da mão dele. E para o crente vai tirar a luz que está em você. Irmãos, a cidade de Éfeso e a igreja de Éfeso se acabaram, não existe mais. Diz que parece que Policarpo escreveu uma carta para a igreja de Éfeso, elogiando ela, que ela tinha se recuperado. Mas pouco tempo depois, acabou de vez. Hoje só tem restos da cidade de Éfeso, não existe mais a cidade de Éfeso, né? E a igreja também, só tem a carta, né? A igreja de Éfeso acabou. Olha, irmãos, acabou a igreja de Éfeso. Acabou. Então, o Senhor fala aqui para nós isso. E por último, para nós encerrarmos, irmãos. Para nós encerrarmos. Jesus diz aqui uma promessa ao vencedor. Aliás, tem mais uma exortação, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu ia deixar isso aqui por último, mas é bom a gente colocar aqui, né? Não só tirar o candeeiro, mas ouvir. Você está ouvindo o que Deus está falando, o que Jesus está falando, irmão? Amanhã você vai se lembrar dessa mensagem ou vai esquecer? A promessa está no verso 7, né? Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para cada uma das 7 igrejas, Jesus tem uma promessa. Que maravilha, né? Sempre Jesus tem uma promessa para você, amém, amado? Mas aqui ele está falando aqui, ó, passe dificuldades, luta, né? A gente viu sobre a perseverança, tem que lutar, mesmo em meio ao sofrimento, como a gente viu no culto de missões, né? A pregação do pastor Eliakim, né? Uma palavra que está lá, né, no YouTube já, vai pôr amanhã no YouTube, uma palavra abençoada, né? Bom a gente relembrar várias orientações fortes ali para nós, né, que ficou gravado no nosso coração. Mas passar pela perseguição, pela luta, Jesus não falou que ia livrar-nos nós de lutas e perseguições. Falou, no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse também, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, amém, amados? Tem alguns irmãos que eles esticam o versículo, né? E você também vai vencer, né? Mas aqui ele fala ao vencedor. Quem que é o vencedor? O vencedor é aquele que permaneceu fiel até o fim. O vencedor é aquele que resistiu, irmãos, às tentações. É aquele que resistiu às tribulações, é aquele que resistiu às perseguições e ficou fiel. Jesus falou assim, olha, vocês estão aí na cidade de Éfeso, onde está o templo de Diana, um centro de promiscuidade, uma capital do sensualismo, né? Mas se você ficar fiel até o fim, você vai comer da árvore da vida, aleluia. O que é a árvore da vida, irmãos? É a eternidade com Cristo, amém, irmãos? A árvore da vida é símbolo da vida eterna. Símbolo da vida eterna. Nós estaremos com Cristo para sempre, para sempre. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala para ele, você sabe o que é viver eternamente? Ora, amado. Cante com o seu coração.